Olá, pessoal do Café com Leitura e você. Vamos continuando aqui no capítulo número 3 do livro O Poder da Presença. Marcando presença. Foi preciso reunir coragem para Jeffrey e os outros pastores saírem noite após noite, indesejados e desprotegidos. E como você talvez tenha adivinhado, eles não foram bem recebidos de início como salvadores, mas persistiram e acabaram encontrando um meio não apenas de se conectar com os jovens da região, mas também de se associar a eles a fim de reduzir drasticamente a violência juvenil em Boston. A presença junto aos outros consiste, em primeiro lugar, a aparecer fisicamente, chegar junto. Ninguém tinha ido conversar com aqueles jovens em seu território, mas, mais especificamente, a presença consiste no modo como aparecemos, como nos aproximamos das pessoas com quem esperamos nos conectar e as quais esperamos influenciar. Jeffrey sabia que estava adentrando o bairro mais barra pesada de Boston, em um horário perigoso. Os jovens que encontrava eram durões e ousados. Pelo menos aparentemente. O instinto normal poderia ter feito Jeffrey mostrar àqueles jovens que conseguia ser tão duro quanto eles, um adversário à altura. Claro que aquele teria sido o pior caminho possível. Aqueles jovens haviam enfrentado resistência a vida inteira. Não seria nenhuma novidade. Jeffrey e os outros pastores fizeram o inverso. Retribuíram a brutalidade com gentileza, bondade e interesse genuíno pelos sentimentos e ideias daqueles jovens. Foi surpreendente, provavelmente a última coisa que qualquer um daqueles garotos esperava. Foi perturbador. Jeffrey sabia que, de início, aquilo poderia fazer com que ele parecesse um fracote aos olhos dele. Mas não se importou. Fez aquilo porque sabia que nunca tinha sido tentado e pensava que de repente pudesse funcionar. Você deve estar pensando, bem, claro que se dirigir aos outros com gentileza, abertura e curiosidade é a melhor estratégia. Mas não imagina como é comum adotarmos instintivamente uma abordagem diferente, que consiste em demonstrar poder e controle. Durante mais de 15 anos, os psicólogos Susan Fiske e Peter Glick e eu estudamos como as pessoas julgam as outras em primeiros encontros. Em pesquisas realizadas em mais de 20 países, identificamos os mesmos padrões. Quando conhecemos alguém, rapidamente respondemos a duas perguntas. Posso confiar nessa pessoa? E posso respeitar esta pessoa? Em nossas pesquisas, meus colegas e eu temos nos referido a tais dimensões como cordialidade e competência, respectivamente. Em geral, achamos que uma pessoa que acabamos de conhecer é mais cordial do que competente, ou mais competente do que cordial, mas não ambos na mesma proporção. Gostamos de ter clareza em nossas distinções. É uma propensão humana. Assim, classificamos nossos conhecidos em tipos. Em sua pesquisa em empresas, Tiziana Cassiaro refere-se a esses tipos como bobos adoráveis ou idiotas competentes. De vez em quando, vemos as pessoas como incompetentes e frias, idiotas totais, ou como cordiais e competentes, astros adoráveis. Este último é o quadro de ouro, porque receber confiança e respeito de outras pessoas lhe permite interagir bem e fazer as coisas acontecerem. Mas não valorizamos os dois traços igualmente. Primeiro julgamos a cordialidade e a confiabilidade
que consideramos os traços mais importantes das duas dimensões. Oscar Ibarra e seus colegas descobriram, por exemplo, que as pessoas processam palavras ligadas à cordialidade e à moralidade, amigável, honesto e outras, com mais rapidez do que palavras ligadas à competência, criativo, habilidoso e outras. Por que priorizamos a cordialidade em vez de competência? Porque, de uma perspectiva evolucionária, é mais crucial à nossa sobrevivência saber se uma pessoa merece nossa confiança. Caso não mereça, convém manter distância, pois ela é potencialmente perigosa, sobretudo se for competente. Valorizamos pessoas que sejam capazes, especialmente em circunstâncias em que esse traço é necessário, mas só percebemos isso após termos julgado sua confiabilidade. Recordando aquelas primeiras caminhadas na noite de sexta-feira, quando os pastores e membros de gangues se estranhavam no mesmo terreno, tenso, Jeffrey disse: "O que percebemos foi que, enquanto estávamos caminhando, eles só ficavam nos observando e queriam se verificar de uma série de coisas. Primeiro, que teríamos uma conduta consistente, que continuaríamos indo até lá. E segundo, eles queriam ter certeza de que não estávamos lá para explorá-los. Forasteiros que adentram bairros perigosos vangloriando-se de que resgatarão as ruas podem trazer consigo uma câmera de TV, um repórter ou apenas uma sensação inflada de autoimportância. Os jovens estavam se indagando, segundo Jeffrey. Será que isso não é só mais uma fraude? Será que isso não é movido pelo ego e vocês estão fazendo mais por vocês do que por nós? Antes que qualquer diálogo pudesse começar, antes que as duas partes pudessem estar presentes ao mesmo tempo, era preciso ter confiança. Após estabelecer a confiança, eles quiseram avaliar a força. Como relatou Jeffrey, eles quiseram saber: vocês estão preparados para enfrentar o que ocorre aqui fora? Os diálogos iniciais podem ser intimidadores, porque você depara com jovens tendo conversas agressivas e defensivas e precisa abrir caminho em meio àquilo tudo. E tem de fazê-lo de forma que o caminho permaneça aberto. Ocorre algo curioso quando pergunto às pessoas, alunos, amigos, executivos, artistas, se preferem ser vistas como confiáveis ou competentes. A maioria escolhe a segunda opção. É perfeitamente compreensível, por dois motivos. A competência é mais facilmente mensurável de forma concreta e prática. Pode ser exibida num currículo ou num boletim de desempenho ou na nota de uma prova, de modo que temos uma sensação de medida de quão competentes parecemos. Além disso, ao passo que nossa confiabilidade e nossa cordialidade beneficiam terceiros, acreditamos que nossa competência e nossa força beneficiam diretamente a nós mesmos. Assim, queremos que os outros sejam cordiais e confiáveis, mas que nos vejam como competentes e fortes. Enquanto o primeiro desejo nos ajuda a permanecer seguros, o segundo pode levar a erros custosos. Vi muitos estudantes de MBA aprenderem isso a duras penas durante seus estágios. O objetivo deles é fazer com que a empresa em que estão estagiando os efetive depois da formatura e tem umas 10 semanas para provar que são dignos de contratação. Com frequência, esses estudantes estão tão determinados a mostrar a todos que são os mais inteligentes e mais competentes do grupo que ignoram os custos de sua estratégia. Ela pode fazer com que pareçam frios e indiferentes.
pode impedir que participem de eventos sociais com colegas e gestores. Pode levá-los à crença equivocada de que pedir ajuda fará com que pareçam fracos e incompetentes, quando, na verdade, pedir feedback a um gerente ou aos colegas lhe daria a oportunidade de interagir, de mostrar respeito e, assim, se tornar parte do grupo. A grande surpresa vem ao final do estágio, quando os estudantes com desempenho excepcional são chamados para conversar com seus supervisores e descobrem que não receberam ofertas de emprego, porque ninguém conseguiu conhecê-los direito. Eles não pareciam interagir bem com os outros. Sua competência não estava em discussão, mas não criaram qualquer colaboração ou relacionamento produtivo de confiança. Não está convencido? Vejamos um estudo de 2013 com 51.836 líderes, cujos funcionários os avaliaram primeiro numa grande variedade de comportamentos e atributos e depois em sua eficácia de liderança geral. Apenas 27 foram classificados no quartil inferior, abaixo dos 250 percentil, em comportamentos e atributos que refletiam simpatia e também no quartil superior, acima do 75 percentil, em eficiência de liderança em geral. Em outras palavras, sua chance de ser visto como um líder antipático, porém eficaz, é de cerca de 1 em 2.000. Outros pesquisadores constataram que a principal característica associada ao fracasso de um executivo é um estilo insensível, ofensivo ou intimidador, o oposto exato de cordialidade e confiabilidade. Antes de prosseguir, gostaria de concluir, caso você esteja se perguntando por que estou falando sobre o reverendo Jeffrey Brown. Violência das gangues, cordialidade e competência. A influência só ocorre quando há confiança, e o único jeito de criar confiança de verdade é estando presente. A presença é o meio pelo qual a confiança se desenvolve e as ideias viajam. Se alguém que você está tentando influenciar não confia em você, você não irá muito longe. Na verdade, pode até despertar desconfiança por parecer manipulador. Talvez tenha ótimas ideias, mas sem confiança, essas ideias são impotentes. Uma pessoa cordial e confiável, que também é forte, desperta admiração. Mas somente depois de estabelecer laços de confiança, sua força se torna uma vantagem em vez de uma ameaça. Espero também lhe mostrar que aprender a encontrar pessoas nos momentos mais desafiadores não é bom apenas para você. Pode trazer grandes benefícios para os outros também. A presença lhe dá o poder de ajudar as pessoas nos momentos mais desafiadores delas. Não seja seda. Voltemos a Jeffrey. O assassinato de Jesse foi um ponto crucial para ele. Não facilitou automaticamente sua comunicação com os jovens que vinha tentando ajudar, mas foi o elemento catalisador. Logo depois, chegou um momento em que Jeffrey, enfim, entendeu a realidade de como estava sendo percebido na rua. Foi também quando os membros da gangue obtiveram um vislumbre do Jeffrey de verdade. Eu estava lidando com um rapaz chamado Tyler, que já me abordou perguntando o que eu estava fazendo lá fora. Lembro-me de uma vez em que eu estava usando um casaco e Tyler começou a palpá-lo, dizendo: "Cara, isso é seda." Eu respondi: não é não. Mas ele insistiu: "Olhem este cara aqui com um casaco de seda." E toda vez que eu ia lá, ele tinha algo a dizer sobre o casaco. Até que finalmente cansei e disse: "Cara, pare de falar das minhas coisas. Este casaco não é de seda." E ele disse: "Agora você está sendo real. Antes estava sendo seda." Eu retruquei: "Ok, agora acho que entendo o que está acontecendo aqui." E foi aí que começamos a conversar, porque o que ele realmente desejava era poder falar sobre como seria difícil
mudar a mentalidade de muitos dos jovens que o cercavam. Ele pensava: você não pode vir aqui achando que vai ter uma conversa e aí, de repente, tudo vai mudar. Então eu soube que aquilo não ia ser como um passeio no parque. Ia ser uma dura jornada. Jeffrey teve de ser verdadeiro com aqueles jovens antes que pudesse ser verdadeiros com ele. Por meio de suas ações, contou sua história real, aquela na qual ele de fato acreditava, não aquela na qual queria que os outros acreditassem. Teve de ser seu eu mais sincero, sem fachadas, sem barreiras, para comunicar que eles poderiam fazer o mesmo. Revelar seu eu verdadeiro libera os outros para revelar os deles. Temos de parar de ser como seda. Calar-se. Ouvir a outra pessoa é um ato mais profundo de respeito humano. William Ury é um dos fundadores do programa Harvard de negociação e coautor de Como Chegar ao Sim. Ury não apenas está entre os negociadores mais experientes e bem-sucedidos que já conheci, como também é o mais gentil e paciente. Com tato e delicadeza, ele ajuda a resolver conflitos ao redor do mundo, em empresas, governos e comunidades, superando divergências que outros foram incapazes de resolver. Durante a década de 1980, ele auxiliou os governos americanos e soviético na criação de centros de crise nuclear, visando evitar uma guerra nuclear acidental. Também contribuiu para encerrar uma batalha bilionária pelo controle do maior varejista da América Latina e aconselhou o presidente da Colômbia em sua tentativa de encerrar uma guerra civil de 50 anos. No momento em que as partes em conflito estavam ouvindo uma a outra pela primeira vez, ou seja, quando a questão progrediu substancialmente rumo à resolução, elas acreditam que Ury é um tipo de mago. Claro que ele jura que não é. Alega que faz algo bastante simples. Em 2003, Ury recebeu uma ligação do ex-presidente Jimmy Carter, pedindo que se encontrasse com o presidente venezuelano Hugo Chávez, com as ruas de Caracas lotadas de manifestantes exigindo o fim da presidência de Chávez e outros apoiando-o fervorosamente. O país parecia à beira da guerra civil. Carter tinha esperanças de que Ury fosse capaz de ajudar a encontrar um caminho. Em seu outro livro, Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, ele recorda a preparação para a reunião. Como de costume, saí para um passeio no parque em busca de inspiração. Eu achava que teria apenas poucos minutos com o presidente, por isso estava esboçando mentalmente um breve conjunto de recomendações. O que me ocorreu, porém, durante a caminhada, foi fazer exatamente o oposto do que eu planejara. Eu não daria conselhos a não ser que ele me pedisse. Apenas ouviria, me concentraria no momento presente e buscaria a abertura. O risco, obviamente, era que a reunião terminasse muito cedo e eu perdesse a oportunidade de influenciá-lo com minhas recomendações, mas resolvi assumi-lo. Durante sua reunião com Chávez, Ury ateve-se a essa estratégia incomum, ouviu atentamente, tentando entender como era estar na pele dele. Chávez contou a Ury sobre a sua vida, sobre sua experiência nas Forças Armadas, sobre sua indignação com os traidores que tentavam derrubá-lo. Eu estava focado no momento presente, buscando uma abertura, quando me ocorreu uma pergunta. Como o senhor não confia neles, o que é bastante compreensível pelo que já aconteceu, deixe-me perguntar uma coisa. O que eles poderiam fazer, digamos, amanhã de manhã, para enviar um sinal confiável de que estariam prontos para mudar? Um sinal? Indagou ele, ficando em silêncio por alguns instantes para pensar na questão inesperada. Igualmente inesperado foi o fato de Chávez ter uma resposta. Em poucos minutos, o presidente concordou em designar seu ministro do Interior para tentar, com meu colega Francisco e comigo, no desenvolvimento de uma lista de possíveis iniciativas práticas que cada parte poderia tomar para aumentar a confiança e amenizar o conflito.
Fazendo um retrospecto, Yuri escreve: estou convencido de que se eu tivesse seguido minha primeira ideia de iniciar a reunião apresentando recomendações, o presidente teria nos despachado em poucos minutos. Em vez disso, como eu deliberadamente desisti de lhe dar conselhos, procurei me manter atento a uma possível abertura, o encontro se tornara altamente produtivo. Por que é tão difícil para nós nos calarmos e ouvirmos? Existe uma resposta simples. Quando encontramos alguém que nunca vimos, de imediato tememos não ser levados a sério, parecer inferiores. Assim falamos primeiro, para dominar o momento, para consumir o controle, para exibir nossa capacidade. Queremos mostrar o que sabemos, o que pensamos, o que já realizamos. Falar primeiro indica: sei mais do que você, sou mais inteligente. Eu deveria falar enquanto você ouve. Falar primeiro permite definir a pauta. Eis o que iríamos fazer e eis como faremos. Ao passo que, se eu deixo você falar primeiro, não dá para prever o que dirá. Estou abrindo mão do controle sobre a situação e quem sabe aonde isso me levará. Abrir mão do controle é assustador. É dar um passo rumo ao desconhecido. Quem faz isso? Somente os tolos ou os corajosos. Tal como Jeffrey em sua patrulha noturna nas ruas, Yuri chegou à reunião com Chaves sabendo que estava adentrando em uma situação tensa, onde posições tinham sido estabelecidas, resoluções haviam sido tomadas e limites haviam sido fixados. Em momentos assim, é difícil ouvir e a ânsia por atingir uma solução rápida costuma nos dominar. O segredo, diz Yuri, é buscar oportunidades no presente. Na maioria das situações, se ficarmos bastante atentos, encontraremos uma abertura. Mas saiba que também é algo muito fácil de não ser notado. Pessoal, terminamos aqui esse vídeo, mas o capítulo ainda não terminou. Você que está me ouvindo, se ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo. Te vejo na continuação desse capítulo. Até lá!